Tarde, boa tarde. Estamos aqui em mais uma videoaula, né, aprendendo a mexer nessas ferramentas diferentes aqui. Para quem não lembra, sou o professor Adriano Antunes, estive com vocês aí nessa pandemia. Vamos que tudo vai dar certo, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo científico, tá? Que é o tema da primeira parte da lição que vocês estão tendo, tá? Que a gente vai estar trabalhando com vocês durante essa semana aí. A gente vai estar trabalhando esse tema aí, o artigo científico. O artigo de divulgação científica, tá? Que é o artigo científico. Deixa eu abrir aqui para ficar bonitinho. Tá? Ele tem como objetivo. Como é que travou aqui? Ele tem como objetivo apresentar os assuntos relacionados à área do conhecimento, mas assim, são os conhecimentos específicos. Quando ele fala da área do conhecimento, ele tem história, química, astrologia. É o artigo científico que ele sempre vai trabalhar em cima de uma pesquisa. Tá? O autor que vai produzir esse artigo vai pegar um tema, né, como por exemplo, vocês tiveram vão ter o primeiro tema aí sobre a questão da dengue, por exemplo. A gente vai estar trabalhando com vocês. Tá? Em cima desse tema é que ele vai fazer toda uma produção de texto. Tá? E vai criar um artigo em cima com esse tema. Ele é científico porque ele vai trazer algo que é fora do nosso cotidiano, que é fora do nosso dia a dia, da nossa realidade. E tem como objetivo informar, tá? Instruir. Por isso que ele é um artigo científico. Ele está dentro do texto, do tipo de texto injuntivo, tá? Ele vai explicar algo, ele vai trazer uma informação para nós, tá? E esse tipo de informação ele pode ser trabalhado tanto na questão da história, um contexto histórico, tá? Na questão da química, uma descoberta de uma nova fórmula. Na astronomia, por exemplo, na questão de uma nova estrela. Descobrimos uma nova estrela. Aí se faz artigos sobre aquilo. Tá? E vários outros pontos, na área da saúde, economia, informática, tá? O artigo científico tem como esse objetivo, ele vai trabalhar sobre um tema e explicar esse tema. O público desse artigo científico ele é diferente de um texto científico, tá? Um texto acadêmico científico, tá? Por quê? Porque o artigo científico, o objetivo dele é alcançar aqueles que não fazem parte desse meio de estudo, tá? O objetivo dele é alcançar as pessoas que não fazem parte do meio histórico, do meio químico, do meio astronômico, tá? São pessoas que não fazem parte deste ambiente de estudo, tá? Então, os leitores dele não são especialistas nessa área, tá? Não é esse público. Ele tem o público em geral, tá? Ele quer atrair o público em geral. Esse tipo de texto, esse gênero textual, onde que ele circula? Quais são os meios que ele circula? Nos jornais, nas revistas, tá? Não precisa ter somente uma revista científica para ter esse artigo, tá? Ele aparece sem ser numa revista científica, numa Veja, numa outra revista, na Época, por exemplo. Tem uma revista para jovens, crianças e adolescentes. Agora não lembro o nome, mas eu vou pesquisar e vou passar para vocês lá no grupo, tá? Que também traz vários artigos científicos, tá bom? Pronto, dei uma pausa aqui que eu fui procurar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó, a revista Recreio, tá? Essa revista também traz textos na análise da científicos. Só que a linguagem dela é, né, uma linguagem mais infantilizada. Tá? Mas circula. Então, circula numa revista infantil, ela circula em telejornais, na internet. Né, você encontra aí vários artigos científicos que estão aí à disposição. A linguagem
desses artigos, desses textos, como ele é um texto voltado para um público em geral, tá? Não é um texto voltado especificamente para os técnicos da área. Então, a linguagem desse texto não é uma linguagem técnica, é uma linguagem simples e acessível ao leitor, de fácil compreensão, que o leitor venha ler e venha conseguir compreender esse texto. Tá? Então, essa é a característica da linguagem desse texto. Tá? Ele utiliza muito dos característicos dos textos jornalísticos. Por quê? Qual é a função do texto jornalístico? É trazer uma informação. Né? E essa informação tem que ser de uma forma simples, né? E acessível. Por isso que ele tem essa característica. A linguagem é simples. A linguagem, nesses textos, a predominância dela é a linguagem padrão, tá? Não é a linguagem informal, não é um texto com gírias, com erros de vocabulário, não. Ele utiliza a linguagem padrão. Eu falar, escrever de uma forma simples, não quer dizer que eu estou escrevendo fora da linguagem padrão. Não, tá? Você falar e escrever de uma forma simples é você falar a organização do texto correta, tá? Mas de uma forma, as palavras que são utilizadas, elas são utilizadas de uma forma acessível. Qualquer um que venha ler aquele texto, venha compreender a sua palavra. Não utiliza-se o vocabulário técnico, tá? Ele dirige diretamente ao leitor, né? Isso é uma das características do texto jornalístico, né? Ele te envolve na leitura, né? Ele mostra para você que ele está conversando com você, né? E nesses textos também ele traz o que? Depoimentos de especialistas, tá? Eu posso ter um texto falando sobre uma matéria, mas para fortalecer aquela matéria, ele utiliza como recursos as falas de pessoas envolvidas naquela área que trabalham aquele tema que está sendo apresentado no texto científico. Eu mexi aqui e saiu errado, gente. Não saiu legal do jeito que eu queria. A gente vai aprendendo. Uma hora a gente aprende, tá? Qual é o objetivo desses artigos, tá? Qual é o objetivo do texto científico? É colocar a sociedade a par daquilo que está acontecendo em nosso meio, ao nosso redor, né? Porque o mundo ele está em constante movimento, o mundo está em constante transformação. Né? Nós estamos vendo a questão do coronavírus e cada dia eles trazem informações novas, teses novas. Isso são características do texto científico. Porque está falando sobre algo, descobriu uma vacina, essa aí vai explicar sobre aquela vacina. Ele traz a fala de um especialista, tá? Ali são características do texto científico, ok? E o objetivo dele é isso, é nos colocar a par daquilo que está acontecendo em nosso meio. Que devemos lembrar, o mundo, ele não só roda, só gira à nossa volta, tá? Ele gira à volta de todos. Então, enquanto você está num determinado lugar, estacionado, coisas estão acontecendo. Por isso que é importante nós sempre buscarmos as informações, estudar, ler jornal, assistir o telejornal. Isso é muito importante, tá? Então, ele vai falar sobre pesquisas realizadas, experimentos em andamento, que nem estão experimentando a vacina, né, para combater esse coronavírus. Então, estão trazendo informações. Além da vacina, tem os remédios, né? Aí, o texto científico também vai falar sobre recentes descobertas, né? Então, eles descobriram uma característica do vírus. Então, ele vai explicar sobre aquela característica. Isso é um texto científico, tá? Todo texto científico, né, por ser um texto informativo, né, ele sempre vai citar as suas fontes, tá? Aí, no caso, as fontes científicas, há instituições que fazem parte desse trabalho, quem são os pesquisadores envolvidos, tá? Ele é um texto informativo, vai estar trazendo uma informação, e não pode faltar dentro de um texto informativo, num texto científico, quais são as instituições que estão envolvidas no meio desse trabalho, né? Quem são os pesquisadores que estão envolvidos, né?
e o tema que está sendo trabalhado. Cada tema você vai ter um pesquisador específico naquele ramo, tá? E aí uma instituição a mesma coisa. Tudo bem aqui, gente? Qualquer dúvida, manda lá no link para mim, faz a pergunta, dá uma revisão aqui no vídeo, vê de novo, tá? Eu sei que é um pouquinho chato me ouvir, mas vamos se esforçar aí. A estrutura de um texto, tá? Do texto científico, a característica dele, tá? É que ele é organizado em rede. O que é isso? O texto ele vai ter um tema central, mas em cima desse tema, o autor ele traz outros assuntos, tá? Mas que são de acordo com esse tema. Então, esses assuntos vão estar se ligando com o tema. E isso é a organização em rede. Então, o texto é organizado em torno de um assunto central, onde outras informações estão sendo ligadas a ele. Tá? Então, você tem lá um tema central. Deixa eu agilizar aqui, porque é a mesma coisa. Tá? Aí você tem um tema central. Em cima desse tema central, você vai ter as informações que vão estar sendo acrescentadas aqui no texto. Tá? Aí você tem uma informação 1, informação 2, informação 3, 4. Pode variar, ele pode ter apenas trabalhar com 2 informações, 3 informações. Ele pode trabalhar com 6, 7, 8 informações diferentes, depende muito da estrutura do texto, tá? Qual é o objetivo do texto. Então, a organização em rede é isso. Eu tenho um assunto central, o tema do texto. Em cima desse tema, eu vou trazer alguns assuntos que são relevantes, tá? Sobre esse tema. Isso são as informações, tá? Então, estou trabalhando lá com um texto que eu passei para vocês, que eu tá passando para vocês, é lá do autor que fala sobre a questão dos ETs. Dentro daquele texto, ele tem o tema, os ETs. Nós somos a única vida no universo. Então, ele fala, dentro desse assunto, ele vai falar sobre a criação do universo, tá? Ele vai falar, será que realmente os ETs estiveram no mundo? Será que realmente nós somos os únicos seres vivos do planeta, do universo? Ele vai trazer algumas informações. Isso são chamados muitas vezes, pode ter separado em subtópicos, ele pode separar, ou ele acrescenta no texto. E ali no texto você tem que identificar essas informações. Ok? A estrutura do texto, continuando. O assunto central e as informações a ele relacionadas compõem um conjunto que cumpre o objetivo do texto. Tá? Qual é o objetivo do texto? É expor uma informação, eu vou falar sobre um tema, só que quando eu falo sobre um tema, eu tenho que explicar esse tema. Tá? Então, isso é uma característica do texto científico. Tá? Eu exponho algo e vou estar explicando aquilo. Aí, dentro dessa explicação, é que eu vou usar as informações, é onde eu vou ter a ligação da teia. Tá? Que vai fazer a estrutura da rede. Tá? Então, é a forma de organizar esses artigos. Tá? Como eu consigo? Eu tenho um tema central, eu exponho esse tema, e em cima desse tema eu vou estar explicando ele. Conforme eu vou estar explicando, eu vou estar trazendo esses assuntos. Esses assuntos vão fazer parte da estrutura desta rede de informações. Ó, poucos textos têm uma estrutura pura. O que é isso? Ele vai lá, ele traz as informações sobre tópicos. Tá? Alguns textos ele faz isso, ele vai trazer a sua informação, tá? E essa informação ela vai vir sobre tópico. Tá? Então, ó, poucos textos apresentam uma estrutura pura, mas usam as mais adequadas para atender às necessidades de comunicação dos diferentes tipos de informação. Tá? Então, a estrutura pura seria isso. Eu tenho o texto e vou trabalhar em cima dos subtópicos. Isso é a estrutura do texto. Tá? Mas a maioria das vezes, ou a grande maioria, ele apresenta o texto e vai acrescentando a informação,
Conforme ele vai falando, ele vai introduzindo os tópicos. Tá? Então, em um texto, as informações elas podem estar organizadas em redes para acrescentar a um assunto central, tá? Ou pode estar em sequência, sem. Ela pode estar em sequência se for necessário descrever um processo, por exemplo. Então eu pego lá, estou falando sobre trazendo uma informação e eu vou colocando os tópicos em sequência. E depois eu posso explicar isso, tá? Ou eu vou explicando ali, mas ele já foge da rede, porque as informações já estão todas sendo apresentadas de uma vez. Pode aparecer também por sequência. Então nessa sequência aqui, eu trago as informações e depois eu vou explicando elas. Então, o artigo expositivo ele tem como objetivo, tá? Qual é o objetivo dele? É atrair a nossa atenção. Então, ele vai atrair diferentes leitores. São alunos, professores, ou simplesmente quem se interessa pelo assunto. Idoso, jovem, tá? Criança, né? Se você tem o texto aqui da revista Recreio, é um texto, qual é o objetivo dele? Né? Qual é o leitor que ele está atraindo aqui? O leitor infantil. Tá? Por que o leitor infantil? Porque num texto desse, numa revista dessa, ela é voltada especificamente, né, ou primordialmente para o público infantil. Isso não quer dizer que um adulto não possa ler, ou que você não possa ler, por exemplo, o Jornal da Folha de São Paulo e ver lá na matéria, na folha de cadernos, a questão de ciências. Tá? Não quer dizer que o texto ele tem um público-alvo X, que um outro público não possa ter acesso a ele. Tá? Uma coisa importante, né, para eu saber identificar essa questão da rede, como é que essa rede é organizada, se ela está na ordem ou se ela está na sequência, né? É você observar a estrutura do texto, tá? Como ele está organizando esse texto. Se ele apresentou todas as informações e depois vai explicar, ou conforme ele vai falando, ele vai apresentando gradativamente as informações. Quando ele apresenta gradativamente as informações, ele está na estrutura da teia. Quando ele fala todo o assunto e os tópicos primeiro, e depois ele começa a explicar, aí ele foi na estrutura da sequência. Aí teve uma atividade que passei para vocês, ó. O artigo enumera algumas soluções para o paradoxo. Copie e complete o esquema a seguir em seu caderno. Então, aqui é só um esquema de teia. Como é que essa teia funciona? Eu tenho o tema central aqui. Dentro desse tema, o autor ele trouxe 3 temas diferentes em cima do tema central. Ele trouxe 3 assuntos, mas estão correlacionados ao tema central. Mas entre esses assuntos, eles são diferentes. A solução 1 fala sobre um assunto, a B traz uma outra ideia que ele apresenta e a C uma outra ideia. Este é o objetivo, isso é a formação em teia. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Depois nós vamos continuar mais aí, tá bom? Com mais algumas questões, tá? Isso aqui é para estar auxiliando a vocês que nós vamos estar trabalhando durante essa semana com esse texto de divulgação científica. Então, ele é um texto injuntivo, informativo, que vai trazer uma informação, tá, para nós, um texto informativo, tá? E o público dele é o público em geral. A linguagem é uma linguagem padrão, tá? Não é uma linguagem coloquial, que é a linguagem que nós falamos no dia a dia. Não, a linguagem dele é uma linguagem padrão, tá? Porém, ele é uma linguagem simples, tá? Ele segue a norma padrão da gramática, tá ok? Mas as palavras que ele utiliza são palavras simples, de fácil compreensão, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não esqueçam, lavem a mão direitinho com água e sabão. Se cuidem, tá bom? Até mais.